Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Esta semana vamos falar sobre as dúvidas instaladas no Partido Democrata Americano sobre a recandidatura de Joe Biden às presidenciais de novembro e também sobre as eleições que no Reino Unido deverão dar uma supermaioria ao Partido Trabalhista. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou como habitualmente com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Nos Estados Unidos, a discussão em torno das capacidades de Joe Biden para se recandidatar a um segundo mandato explodiu após o debate com Donald Trump na semana passada. Por várias vezes o presidente americano exibiu um discurso incoerente, teve dificuldade em articular as frases e perdeu a linha de raciocínio. O suficiente para alguns estrategas democratas declararem a prestação de desastrosa e pedirem a Biden que renuncie à nomeação. Estas constatações sobre o estado de saúde de Joe Biden já vêm de algum tempo. A mudança agora é que isto ficou visível para a generalidade dos eleitores? Sim, quer dizer, inclusivamente em programas passados nós já abordamos este problema. Eu francamente não vejo o espanto, porque era visível. Aliás, a Casa Branca nos últimos, sobretudo no último ano e meio, tem desenvolvido uma narrativa que essencialmente dizia que os vídeos que apareciam, todas estas dificuldades de Biden eram manipulações, não eram verdadeiras, e que quando estava a trabalhar, quando estava na Casa Branca, as poucas horas que trabalha, mas quando estava na Casa Branca, tudo corria lindamente. Portanto, houve, eu acho que isto é importante dizer, quer dizer, houve uma manipulação por parte da Casa Branca, uma manipulação deliberada nos últimos anos, que foi, aliás, secundada pela grande parte da comunicação social. O que é um bocadinho irónico ver agora é que muita desta comunicação social que está a exigir que Biden saia, que abandone a candidatura, na realidade não fez o seu trabalho de fiscalização, negava que estas coisas aconteciam. E portanto eu, por um lado, não vejo porque é que as pessoas estão surpreendidas. Por outro lado, acho que houve aqui um comportamento de simulação, de grande desonestidade política, tanto por parte dos democratas como por parte da comunicação social. E acho que há uma razão para isso. Quer dizer, esta preocupação com a eleição de Donald Trump faz com que tanto os políticos, ou alguns políticos e alguma comunicação social achem que vale tudo para derrotar Trump. Acho que no essencial é isso, quer dizer, também não parece que a explicação seja muito complexa. Nesta altura, quer dizer, já passaram as eleições primárias e estamos a poucos meses das eleições de novembro. É possível para o Partido Democrata, é viável que Joe Biden renuncie? Era desejável. Eu concordo com tudo o que o Vasco acabou de afirmar. Acho que, de facto, a ideia de que é preciso tudo para derrotar Trump prevaleceu sobre outro tipo de considerações absolutamente necessárias. Só que a culpa de tudo isto vem do próprio Partido Democrático, que optou por dar aso a que Biden renunciasse àquilo que era a ideia inicial de ser um presidente de transição e que acabou por o aceitar como seu candidato. E agora está metido dentro desta camisa de 7 varas. Primeiro, o tempo está a arrastar-se.
porque isto é uma decisão, é como ser informado por um médico de que só temos duas opções, ou ser operados imediatamente, ou sofrer as consequências de nos furtarmos a essa operação. E as alternativas para o partido são bastante más, porque a menos má de todas é que Biden renunciasse à recandidatura, mantendo-se em funções e que apoiasse assim a sua vice-presidente como putativa candidata do partido, sendo depois necessário então haver negociações e na convenção do partido vir-se a definir o chamado ticket, quem seria o parceiro de Kamala Harris. Isso levanta imensos problemas para o partido, porque precisamente porque não foi tratado em devido tempo de sustentar uma eventual candidatura presidencial de Kamala Harris, com o erro crasso de lhe passar algumas pastas e dossiês que são profundamente ingratos e que nunca dão votos, como é o caso da imigração, independentemente de ela ter ou não características próprias que a definam como uma boa candidata a presidente, criou uma situação em que as alternativas que existem e aquelas alternativas que são abordadas já publicamente criam extrema dificuldade, porque, por exemplo, se o Partido Democrático aceitasse que chegasse a uma convenção, em que essa convenção não fosse aquilo que se chama uma convenção aberta, em que houvesse uma disputa entre diversas candidaturas, numa altura em que já é tarde até para a campanha. Eu creio que esta eleição está definitivamente partida para o Partido Democrático, mas o tentar estabelecer candidaturas é altamente complicado. Nenhum dos possíveis candidatos tem o reconhecimento nacional necessário e muito menos internacional. Se começarmos a falar dos seus nomes, ninguém os conhece na maior parte da Europa e em muitos países estrangeiros. Mas, por exemplo, se forem por um candidato que é relativamente seguro, como o Jay Pritzker, que é milionário, multimilionário, fazer parte da família Pritzker da indústria farmacêutica e que é governador do Illinois. Isso joga bem com uma candidatura de Kamala Harris. As suas políticas não são demasiado distintas. E se apostarem no governador da Califórnia, isso não faz sentido nenhum. Então agora temos dois candidatos da Califórnia. Por outro lado, ela não pode candidatar-se com uma mulher, porque então ficávamos com um ticket a mestiça, que é de origem indiana e negra. Será a segunda mestiça a candidatar-se à presidência depois de Obama, que entretanto obviamente venceu e cumpriu 2 mandatos, e ela concorre com outra mulher no seu ticket. Nada disto faz sentido, tudo é muito complicado. Deixa-me interromper aí. O que é que mudou, entretanto, para que esse plano inicial de Joe Biden ser um presidente de transição? O colapso de Biden, evidente. Não, o que é que mudou para que o que estava previsto inicialmente de Joe Biden ser um presidente de transição, o que é que mudou para que ele não se tornasse um presidente de transição? Para que ele deixasse de ser um presidente de transição? Porque o projeto inicial era este que o João referiu, não é? Quer dizer, Biden seria, depois de regressar, não é? Aquela decência à Casa Branca. Não, eu tenho outra leitura. O plano era que Kamala Harris fosse a candidata 4 anos depois, ou seja, agora. Quer dizer, o que mudou foi ela mostrou-se um desastre político. Quer dizer, se há um democrata, um putativo candidato democrata mais impopular do que Joe Biden, é precisamente Kamala Harris. Portanto, o que falhou foi a inépcia da senhora, e isso viu-se. O João há pouco referiu, quer dizer, os dossiês que ela tem em mão, mas quer dizer, todos os dossiês, e começando logo pelo dossiê da imigração, ela foi um desastre absoluto. Quer dizer, depois tem fala em platitudes, quer dizer, é uma coisa que não faz grande sentido. Portanto, ela tem-se revelado, e as sondagens indicam isto, revelado um desastre. Agora, não é fácil tirar Biden lá, quer dizer, Biden diz, eu estou cá, pelo menos é as declarações mais recentes.
E não há muito a fazer. Pode-se fazer todos os apelos que se queira, mas a verdade é que aqueles delegados que vão determinar formalmente o candidato são dele. Estão legalmente comprometidos a votar nele. E se não o fizerem, podem ser desqualificados. Portanto, ele tem a nomeação na mão se ele quiser. Depois há outro problema. E a verba também. E a verba? Depois era o que eu ia dizer, que é o dinheirinho, não é? Estas campanhas os donativos já foram recolhidos, não é? já foram recolhidos, mas mais do que isso, quer dizer, foram recolhidos pela campanha Biden-Harris e por conseguinte não podem, e estamos a falar de centenas de milhões, estas campanhas são muito caras, e esse dinheiro não pode ser simplesmente transferido para um novo candidato. Portanto, se houver um novo candidato, tem de fazer todo esse trabalho e o dinheiro não é simplesmente transferido. E, finalmente, a meu ver, há a questão da legitimidade. Vamos lá ver. O Partido Democrata teve primárias, não concorreram contra... Aliás, houve um candidato que concorreu contra Biden, teve um resultado péssimo, mas estes putativos candidatos que hoje se falam, quer dizer, não concorreram porque não quiseram. Portanto, com que direito é que vem agora dizer que devem ser eles os candidatos? Pode-se sempre dizer que, bom, mas agora é que se sabe que Biden não está em condições. Mas isso é falso, porque já se sabia e todos estes players já sabiam que assim era. Biden é o presidente que menos conferências de imprensa deu nos últimos anos, entrevistas também, tem mostrado relutância em sentar-se para entrevistas. E mesmo reparem... E nos últimos meses é muito evidente, mesmo naquilo que são as photo-ops, as chamadas oportunidades de fotografia ensinadas, coisa no G7, não é? são confrangedoras. Eu lembro de uma das últimas na Casa Branca, ele parecia de facto Brezhnev a ler com um papelinho que tinha ao lado no sofá. Na última cimeira do G7 estava a olhar para o espaço, depois desapareceu, a Meloni que o teve de ir buscar. Portanto, não é como estas coisas fossem novas. Agora, eu estou de acordo com o João, quer dizer, Biden perderá as eleições se for candidato, mas se não for candidato, a confusão vai ser tanta, a imagem que vai ser, que o partido vai deixar, será péssima e, portanto, também corre o risco de perder. Portanto, isto é uma daquelas situações em que parece não haver uma boa opção. Mas eu recordo também que já houve uma situação que não é igual, mas tem algumas semelhanças. Foi em 1968, quando o Rupert Humphrey foi declarado candidato depois da desistência do presidente Johnson. Se bem que Johnson nem sequer chegou a concorrer às primárias. Mas nessa altura também o partido colapsou, quer dizer, não foi bonito para quem estava ver. Mas até um pouco diferente, porque o partido estava totalmente partido, como toda a sociedade americana, por causa da guerra do Vietnã. Sim, mas era uma clivagem muito mais forte, teve a ver com os direitos cívicos. Sim. A guerra do Vietnã era um ambiente altamente convulsivo. Agora também mas noutro sentido, não é? Mas a contestação e o sistema de primárias que agora temos deriva daí, não é? E da confusão toda, da violência em Chicago em 1968. Portanto, isto não augura nada de bom para os democratas. E mesmo, como o João disse, mesmo que haja um candidato, quer dizer, os candidatos que se falam são todos ex-governadores. Fala-se obviamente da Michelle Obama, que, enfim, a meu ver também é um desastre, mas enfim. E todos estes candidatos, com exceção de Kamala Harris, não têm experiência nenhuma em fazer campanhas nacionais. E eu recordo-vos que nós falamos, aliás, sobre isso aqui também há uns anos atrás, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando começaram as primárias republicanas. Toda a gente dizia, DeSantis é que é fantástico, não sei o quê. A minha observação na altura, e o que eu pensava na altura, que uma coisa é ser-se governador, outra coisa é ser-se um candidato nacional, com toda a exposição que isso significa, com a necessidade de forjar uma coligação muito vasta, e não é para todos. Portanto, estes governadores, XPTO, todos eles seguramente, mas não foram testados, quer dizer, nós não sabemos se serão bons ou maus candidatos.
E, portanto, apesar de tudo, quer dizer, eu compreendo que para muitos democratas a aposta mais segura seja Biden, se bem que eu também compreendo o nervosismo de muitos candidatos ao Congresso, e nomeadamente ao Senado, que julgam que a impopularidade de Biden pode afetar a sua candidatura. Afetará, porque as pessoas não se deslocam às urnas e, portanto, não votam também nestes down ballot. E há uma coisa inevitável, é que o que aconteceu naquele debate vai voltar a acontecer. Se houver E não só, debate, à medida que a campanha avançar, as necessidades, a exigência física em relação ao Joe Biden vai ser muito maior. No debate esteve, como sempre, tronitruando, mentindo, barafustando, aquelas coisas do costume. E deixou o adversário afundar-se. Nestes últimos dias, a sua campanha tem estado com um tom relativamente mais baixo do que é habitual. Porque as atenções estão necessariamente no Presidente. E tudo o que o Presidente fizer nos próximos tempos tem uma entrevista, os seus compromissos internacionais, assim, maradanado, ele vai falhar, porque o debate, hoje em dia, os democratas pretendem apresentar isto como foi um acidente de percurso. Não é nada acidente de percurso, é algo que é derivado da sua idade e um agravamento notório do seu estado de saúde nos últimos meses. Esse agravamento vai se notar mais à medida que a campanha se desenrolar, porque eu recordo que nas últimas eleições Biden já tinha uma idade avançada, mas beneficiou do facto de haver uma pandemia, mas ele só tem e de de não ter aguentar que fazer 6 semanas até ser nomeado. Mas não é uma questão de ser. Eu estou a falar das hipóteses de ser eleito. E de conseguir arrastar o partido. Se ele continuar na corrida, se o partido confirmar a sua nomeação, vai ser uma catástrofe para o Partido Democrático, porque ele vai ter quebras, ele não está em condições de fazer uma campanha. As pessoas sabiam disso, apostaram nisso e agora têm pela frente mais 4 anos de Trump. É o mais provável, é o cenário atualmente mais provável. Não podemos deixar de refletir como é que um país como os Estados Unidos, que produz apenas 2 candidatos à presidência como os que existem, como Donald Trump e como os dois grandes partidos. Os dois grandes partidos. Sim. Os únicos que importam, na verdade. Também. Mas também podemos refletir porque é que a Europa produz um Macron e um... Quer dizer, Portugal produz isto e aquilo, um Marcelo, não sei o que. Quer dizer, isto... O envelhecimento, atenção, o envelhecimento é um aspecto generalizado em vários países. Nos Estados Unidos há uma diferença. Eu trouxe um papelinho para ver se não me esqueci, perguntava lá um pouco o que é que eu tinha apontado no papelinho, e isto era uma das coisas que porque a idade não perdoa, e essa é uma das coisas. A idade média e isto são estudos a partir de bases de dados internacionais que são acessíveis. A idade média no Congresso norte-americano tem vindo sempre a aumentar. Obviamente que ela no Senado é sempre superior à idade da Câmara de Representantes. Ela atualmente, nós por exemplo temos no Senado, entre os 60 membros do Senado, 1/3 é septuagenário. Mas o problema maior está na Câmara de Representantes. A idade média da Câmara de Representantes anda agora nos 58 anos. Para comparação, em Portugal ronda aos 50 anos na Assembleia da República, mas isto é uma tendência generalizada que existe para um envelhecimento, o que numa sociedade em que há o culto da juventude, do jovem e do novo, os políticos que são eleitos são cada vez mais velhos. E aqui há várias explicações. Agora interrompi o Vasco. Uma delas é a necessidade, não propriamente da experiência política ou profissional, mas é aquilo que é uma própria seriedade, ou antes pelo contrário, absoluta falta de seriedade para angariar os fundos necessários a essas campanhas. Mas tinha interrompido o Vasco. Não, eu ia dizer isso. Há uma grande diferença entre os Estados Unidos e a Europa no seu todo. Na Europa podem surgir os partidos, têm um papel diferente e, portanto, os partidos podem atirar para a frente pessoas muito novas sem currículo nenhum. Quer dizer, vê-se isto agora, por exemplo, em França. Com primeiros ministros de 20 e poucos anos, etc. Isso nos Estados Unidos não é possível. Quer dizer, não é possível pelas razões que o João referiu, mas também por outra razão importante.
como se trata de uma federação, as pessoas têm de ter algum trabalho político a nível local. Quer dizer, ninguém se candidata a presidente sem ter um currículo local e estadual e, porventura, também federal. Portanto, o processo de construção de CV político, digamos assim, é mais longo nos Estados Unidos. Depois há esta coisa que o João referiu da idade dos congressistas, mas há uma razão também para isto, é que quando são eleitos os congressistas, e aqui congressistas são senadores e membros da Câmara de Representantes, essas pessoas praticamente no dia seguinte começam a acumular dinheiro para a próxima campanha, isto é, há uma vantagem de quem está no poder e, portanto, eu li a estatística há uns tempos atrás, é tipo 85% dos congressistas que são eleitos voltam a ser reeleitos. A vantagem é absolutamente brutal. E isto significa que há um prolongamento depois. Sim, e os ciclos são muito curtos. Uma perpetuação no poder. Sim, não é? sim. E não nos podemos esquecer de ciclos muito curtos. 2 anos na Câmara de Representantes e depois a renovação também de 6 anos de Senado. 1/3 de cada vez do Senado. Isso ainda agrava mais esta situação. Na Europa não, quer dizer, nós em Portugal agora nas coisas tivemos o Sebastião Bugalho com 20 e poucos anos, em França a mesma coisa, noutros países. Em países Sunak, federais como a Alemanha, por exemplo, já se nota esse efeito de uma maior necessidade de currículo para fazer a progressão na carreira. Mas o mais importante disto tudo, nós calhar estamos a esquecer-nos, foi uma decisão do Supremo Tribunal tomada esta semana. Não porque favorecer e favorece, de facto, as tribulações jurídicas de Donald Trump, mas por aquilo que ela representa. O Vasco talvez possa explicar melhor do que eu. Eu acho que é péssima a decisão. Eu acho que é uma boa decisão, porque... Mas falemos do que é a decisão. Explica a decisão. Não, a decisão do Supremo é mais ou menos esta, que no que diz respeito às funções inerentes ao cargo, os chamados core functions, não é? O Presidente é imune, ou seja, as decisões que ele toma no âmbito das suas funções essenciais constitucionalmente estipuladas, não há, ou melhor, atos oficiais. Há uma imunidade criminal, porque civil já havia desde a altura de Nixon. Portanto, há imunidade. E isso parece-me bem, quer dizer, isso e parece-me bem por 2 razões. Primeiro, o executivo é unipessoal, quer dizer, é o presidente no sistema americano. Mas, por outro lado, também isso evita que o presidente seja chantageado, que seja pressionado. Portanto, eu acho essa parte ótima. E, aliás, é uma das críticas que eu tenho vindo aqui a fazer àquilo que o Departamento de Justiça nos Estados Unidos está a fazer nesta campanha politicamente determinada contra Trump. Quer dizer, o que se está a fazer, a forma como se está a usar a justiça contra Trump para liquidá-lo politicamente, invariavelmente tinha de dar nisto. Aliás, esta decisão é a consequência, não é, de um desses casos, o caso de Washington. Onde é que temos aqui um problema? É que ainda não está claramente definido o que é que são os casos de fronteira. Os atos oficiais. Não, os atos oficiais são claros, estão na Constituição, não é? Nem isso. Mas não, acaba então o teu raciocínio, porque a minha opinião é precisamente a oposta. Mas acaba. Porque está estipulado, o Presidente tem o poder de nomear os ministros, os embaixadores, etc. Portanto, ele é, no fundo, o patrão da burocracia federal. O que não é claro é uma coisa como, por exemplo, os chamados actos semi-oficiais ou eventualmente não oficiais. Por exemplo, no dia 6 de janeiro, Trump fez um discurso onde encorajou os manifestantes a expressarem-se, a manifestarem-se pacificamente, já agora, não é? Esse acto é um acto oficial de um presidente ou é um acto oficioso de um candidato à presidência? Isto os tribunais terão de determinar. Aliás, a sentença diz mesmo isso. Devolve a bola ao Tribunal de Washington para que defina o que é e o que não é. Um ato oficial. Sim. Agora, como é que se pode ver esta sentença como perturbadora? É que
não só não fica clara a definição ou fica em aberto a definição daquilo que é um ato oficial, como há um problema de fundo em relação àquilo que são os aspectos essenciais nucleares são as duas traduções possíveis em português dos poderes presidenciais. E nós podemos até dar o caso por absurdo. A votação no Supremo, como é habitual, foi uma votação de 6, a maioria de juízes conservadores contra 3, a chamada minoria liberal. E uma das juízas que votou contra, Sónia Sotomayor, apresentou como um exemplo por absurdo daquilo que seria a possibilidade de o Presidente ordenar, na sua qualidade de chefe de Estado-Maior, de chefe supremo das Forças Armadas, isso é uma das suas atribuições, o assassínio de um rival político. Está-se logo a pensar em Trump manda matar não sei quem, e dá-se o exemplo de eu posso dar um tiro na Quinta Avenida que não me acontece nada e sou eleito como ele se acabou anteriormente. Era um ato não oficial. Isso seria um ato não oficial. Claramente. Agora, vamos imaginar, Biden decide, na sua qualidade de presidente, ordenar uma operação militar que implica o assassínio de um chefe de Estado estrangeiro. Ele estará imune. Isto é um ato oficial. Notório. Não é calma, não, mas calma, eu estou a usar o exemplo que deu Sónia Sotomayor. Basta dizer é que houve casos concretos ao longo da história. Já houve vários casos. E o Obama, os drones? Sim, como que era o caso de permitir o assassínio de pessoas no estrangeiro. O problema não é ainda mais vasto e mais complicado, porque se, como o Vasco disse, e é correto, ele é o patrão da burocracia, incluindo a burocracia militar, ele ou ela, presidente, será imune em certo tipo de atos. Mas a pessoa a quem ele deu as ordens não goza dessa imunidade. Claro. Isto levanta gravíssimos problemas, como é óbvio, e, sobretudo, isto provoca um desequilíbrio naquilo que é o chamado equilíbrio tradicional dos poderes entre o executivo, o legislativo e o judicial. É nesse sentido que esta decisão tomada pelo Supremo Tribunal, em vez de havermos como algo que está metido no meio desta campanha e das tribulações de Trump, tem de ser visto num sentido muito mais lato, de uma complicação muito maior, porque estamos naquilo que é o reforço do que já foi chamado em tempos a presidência imperial nos Estados Unidos, o que é sempre mau, independentemente de quem é o presidente, porque acentua desequilíbrios na repartição do poder. Eu li... Há duas opiniões minoritárias. Uma delas da Sotomayor, que acabas de referir, mas há outra também. Eu li a da Sotomayor referi apenas porque vai pelo absurdo, pela situação absurda. Mas é melhor porque a Sotomayor não é propriamente uma juíza, é uma lacaia do Partido Democrata. Quer dizer, portanto, estas preocupações que ela expressa são preocupações absurdas. Quer dizer, que levam a coisa a um limite absurdo. É evidente. Ao pensar legalmente, tens de pensar sempre num limite absurdo, nunca te esqueças. Mas é evidente que há uma distinção a fazer. Por exemplo, os presidentes, de uma forma geral, ordenam assassinatos, direto ou indiretamente, sempre o fizeram, não é? O Obama... Há legislação que não lhes permite isso. Mas eu já lá vou. O Obama, quando ordena ataques de drones que vitimizam famílias, que vitimizam cidadãos americanos, quer dizer, está a fazer justamente isso. E ninguém nunca o levou a tribunal. Mas foi muito contestado as suas autorizações. Não, mas com certeza foi. Ou a decisão de Trump de assassinar o Soleimani, o general iraniano. Certo, com certeza. Mas essas coisas não me parecem particularmente controversas. Podem ser controversas do ponto de vista político, de policy, não é? Mas legalmente, em termos de legislação americana, e é disso que estamos a falar, não me parecem controversas. Podemos dizer que não é desejável, mas controversa em termos de coisa não é.
E depois há outra questão que o João levantou, que é quando as ordens são ilegais, quem recebeu a ordem tem a obrigação, a responsabilidade de não a cumprir. Portanto, há aqui vários limites. O que é fácil de dizer e difícil de aplicar na prática. Claro, com certeza, João, mas o ponto é que as observações de Sotomayor são, de certa forma, destituídas de bom senso, porque quando a gente introduz bom senso, e vamos lá ver, qualquer arquitetura constitucional, qualquer arquitetura jurídica, pressupõe bom senso, porque se que não houver existe bom na senso, prática, mas que esse bom senso não existe na prática. Mas temos, de qualquer das formas, com uma questão de bom senso também temos que avançar. Mas a este tema voltaremos, porque isto vai ser um tema para absolutamente. Mas será um tema que tem de garantir a sua independência. Mas esta semana temos que avançar, e porque no Reino Unido, de acordo com as sondagens, os eleitores preparam-se para dar uma supermaioria ao Partido Trabalhista de Keir Starmer. As eleições ocorrem quinta-feira, no dia em que estamos a gravar, e Rishi Sunak, aliás, arriscava-se a ser o primeiro-ministro em funções a não ser eleito para o Parlamento. Duas questões muito rápidas. Após 14 anos de poder conservador, isto era inevitável? Bom, inevitável não, só a morte e os impostos, não é? Mas, como dizia Keynes, sim. O problema do Partido Conservador não é de agora, quer dizer, de facto começa há 14 anos atrás com a mudança, com a tentativa de criar um partido conservador, digamos, pós-Thatcherite, não é? Pós-Thatcher, que é esse o projeto de Cameron de fazer um partido centrista, etc, etc. Bom, isso não correu particularmente bem. E depois o partido fez aquela, enfim, chamar-lhe talvez uma deriva populista com o Boris Johnson, e a partir daí, quer dizer, nunca encontrou um líder em condições. Portanto, o problema não é de agora. E porquê é que não encontrou um líder em condições? Porque o partido está todo dividido. O partido está literalmente partido, não é? Entre as várias sensibilidades que já existia antes do Brexit, mas que veio ao de cima, ou melhor, polarizaram-se durante o Brexit. O Partido Conservador já não tem nenhuma visão para o país, ou tem visões ultraminoritárias que não parecem convencer ninguém. Quer dizer, Liz Truss, agora o Sunak. E portanto, quer dizer, o Partido Trabalhista é que normalmente tinha estes problemas de identificação e de radicalismos, etc. O que Keir Starmer conseguiu fazer foi adotar uma postura, até postura pessoal, não é só política, é pessoal, de grande moderação, mas também de grande indefinição. E ao mesmo tempo afastou os maluquinhos, não é? O Corbyn e companhia, e fez uma campanha muito, muito robusta contra aquela corrente antissemita que há muitos anos existe no Partido Trabalhista. Portanto, parte do resultado, e vamos lá ver, falamos em supermaioria parlamentar, porque no voto não será assim, não é? Devido ao sistema eleitoral britânico. Mas, de qualquer forma, acho que o cansaço, não é? O cansaço com um partido, mesmo que tivesse a fazer um excelente trabalho, o cansaço das personalidades Tory, quer dizer, para os quais, quer dizer, já não há grande paciência, não é? Quer dizer, a desilusão com o Brexit, foi prometido muita coisa no Brexit, muito dinheiro, por exemplo, para o Sistema Nacional de Saúde, e o Sistema Nacional de Saúde hoje está muito mal, portanto há essas dimensões, e depois uma postura por parte do Partido Labour com quadros muito bons, que não são uma ameaça. Ninguém se vê ameaçado, não é? Por esta liderança de Labour. Se bem que eu acho que este governo Labour não vai ser um governo bom, mas isso já é outra coisa, não é? Mas, portanto, estes resultados são interessantes. Agora,
Eu não sei é se o Partido Conservador sobrevive a isto tudo. Depende muito do Farage, depende muito depois das relações com esse partido e depende sobretudo de quem for eleito por parte do Partido Conservador, porque os conservadores escolhem o seu líder de entre os membros do partido parlamentar, não é? Quem está no Parlamento. E, portanto, se no Parlamento estiverem só maluquinhos, bom, isto continuará. Veremos, isso ainda não sabemos, saberemos mais logo. E o que é que podemos esperar de um governo de Starmer? Esse é o grande problema. Primeiro, a questão da maioria. A maioria vai estar dependente dos resultados parlamentares propriamente ditos. A supermaioria pode ser mesmo muito, muito, muito grande e arrasar literalmente os conservadores, como pode ser mais curta, que não impossibilitará o partido de governar, mas que criará alternativas ao próprio Partido Trabalhista. Uma das dúvidas, por exemplo, está em saber se, por exemplo, os conservadores se conseguem manter como o partido da oposição oficial ou se vão ser superados pelos democratas liberais. Por outro lado, até que ponto vai cair a votação do Partido Nacional escocês na Escócia, em que os trabalhistas têm hipóteses de surgir outra vez como o partido mais votado. Mas o grave problema é que a situação económica limita muito a margem de manobra de Keir Starmer e da atual liderança trabalhista. Houve um dado que não fez muito moça durante a campanha, mas que foi revelador, ao contrário do que aparece em Portugal, do que acontece em Portugal. Há uma série de instituições, quer oficiais, quer não oficiais, mas com reputação firmada por largos anos de previsões, que ao estudarem os programas económicos e financeiros dos dois principais partidos, concluíram que nem um nem outro explicavam como iriam de facto financiar uma parte muito significativa daquilo que eram as suas promessas eleitorais. Nós sabemos que é fácil prometer mundos e fundos, mas isto foi contabilizado. E quando foi feita a questão, e neste buraco de 100 milhões de libras, como é que o senhor vai obter dinheiro? Aí não foi dada a resposta. E o buraco é muito grande, porque é um buraco a que os britânicos já não estavam habituados, que se foi degradando ao longo destes últimos 14 anos de governação conservadora. Aquilo que para nós é apresentado como um desígnio nacional e que merece uma ovação unânime, o termos uma dívida pública que ficou abaixo dos 100%, ou que está na ordem dos 100%, isto aqui em Portugal é apresentado como um feito histórico. A Inglaterra, ela praticamente chegou agora aos 100%. Portanto, e isto coloca logo gravíssimos problemas a qualquer tipo de governação. Portanto, o drama de Keir Starmer vai ser como, depois de terem sido, e ele tentou, apesar de tudo, controlar essas expectativas durante a campanha. Há muitas expectativas de uma retoma não só económica, mas como uma mudança de direção, sobretudo, quase que lembra aqui Portugal, com um investimento muito forte no Serviço Nacional de Saúde, que saiu muito depauperado do que aconteceu este ano, nas infraestruturas que, ao contrário de Portugal, estão privatizadas, por exemplo, na área dos transportes e que também estão a oferecer péssimos serviços ao país e a todos os utentes, e o partido vai ter muita dificuldade em baixar ainda mais as expectativas e mostrar que isto é mesmo uma tentativa de recuperação a longo prazo. E, por exemplo, a declaração, que é das últimas declarações que Keir Starmer fez ao encerrar a campanha, de que não será na sua... Não será nos próximos anos, durante a sua vida, e ele ainda tem bastante tempo pela frente, fez agora 61 anos, tem bastante tempo político à sua frente, que a Grã-Bretanha irá voltar para a União Europeia, mas que é a sua intenção desenvolver uma boa relação com a União Europeia, comprova precisamente isto.
aquilo que foi o erro monstruoso do Brexit, erro pelo menos no sentido das consequências negativas que teve para o próprio país, para a própria Grã-Bretanha, é algo que nem se fala na campanha, porque sabe-se que é uma ferida profunda, mas por outro lado fere também ainda mais uma parte daquilo que são opções soberanistas de uma parte muito significativa do eleitorado e cria um impasse. E é nisto que Keir Starmer vai viver nos próximos tempos e agora falta-nos saber se há, ao final da noite de sexta-feira, manhã de sábado, qual a dimensão desta maioria trabalhista, em que o interesse essencial da repartição dos lugares no Parlamento é saber que tipo de oposições será possível construir ao próprio Partido Trabalhista, porque ele, independentemente do número de deputados que venha a ter, tem todas as condições parlamentares para governar sem problemas, tirando aqueles cataclismos habituais que surgem na política. De uma forma muito rápida, vamos passar às sugestões? Sim, a minha sugestão de hoje está ligada a este tema. Uma das coisas que tem sido, que se diz em relação a estas eleições é que não se conhece muito bem Keir Starmer, não é? Que é uma personalidade cinzenta que não se tem revelado publicamente. Isso, em parte, eu acho, deve-se à carreira que ele seguiu, não é? Porque os lugares que ocupou exigiam muita discrição. Mas, de qualquer forma... Foi procurador da Croa, sim, direitos humanos. Exato. Mas, de qualquer forma, existe alguns livros que explicam o percurso, a vida de Starmer. O mais interessante, e é relativamente recente, saiu há uns meses, é um livro que se chama simplesmente Keir Starmer, The Biography, a biografia, escrito pelo Tom Baldwin. Este livro tem a curiosidade de ter começado como a autobiografia escrita pelo próprio Keir Starmer, quer dizer, começou a escrever porque tinha esta noção que não era conhecido, começou a escrever uma autobiografia, mas por razões diversas que são explicadas no livro não avançou com essa autobiografia, e depois Tom Baldwin vem recuperar esse manuscrito e faz esta biografia que está... Confesso que está mal escrita, é uma chatice, mas tem informação muito útil para quem se interessa pela política britânica. João, é só livros de atualidade, um que foi publicado no ano 43 a.C., de Cícero, um tratado clássico romano sobre a velhice, e sobre a velhice foi também retomado com o mesmo título por Norberto Bobbio, muitos anos depois. Norberto Bobbio foi um teórico do direito e da política muito influente em Itália, em Espanha também, no período de transição e nos países de língua espanhola da América Latina, além do Brasil, algo conhecido em Portugal, e ele continha 85 anos, num dos seus doutoramentos honoris causa pronunciou um discurso sobre a velhice, o que era sentir-se como homem que tinha-se dedicado ao estudo e durante alguns períodos da sua vida à política, o que é que significava para ele a velhice. E como muito daquilo que ele escreveu, é absolutamente fascinante a ler este livro. Infelizmente não está editado em Portugal, onde há vários livros de Norberto Bobbio, mas é facilmente acessível em edições brasileiras ou edições espanholas. De notar ainda que se ele fez este discurso e publicou este livro aos 85 anos, ele ainda deveria estar muito ativo até ao fim dos seus dias. Ele morreu aos 94 anos em 2006 e deixou um exemplo notável de atividade como filósofo do direito, filósofo da política, com as suas intervenções políticas num campo liberal, socialista e, sobretudo, a meditação, que é como a de Cícero. O problema não é tanto a morte como encarar a morte, é como fazer o balanço da vida e perceber que há um momento em que parou, conseguimos até aqui, é preciso dar lugar aos outros. É um livro, tal como o Cícero, 43 a.C., Norberto Bobbio, com este livro que publicou quando tinha 85 anos,
que são de grande atualidade. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre as melhores cidades do país para viver. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.